Olá, está começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e neste início um pensamento de São Francisco de Sales para nos inspirar. Ele diz assim: nesta vida, a paciência deve ser o pão de todos os dias, especialmente para nós mesmos, o santo da doçura, nos ensinando a lidar bem com os nossos limites para viver bem o nosso dia a dia. E olha, o nosso estudo de hoje está em Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 13. Toma aí caderno e caneta na mão, porque está começando a Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos rezar então, pedindo ao Senhor que nos ilumine nesse nosso estudo de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós nos colocamos diante de Jesus Palavra, pedindo mesmo que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que nos ajuda a compreender bem todas as coisas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nosso estudo de hoje está em Romanos 14, versículos de 1 a 13. Vamos ler juntos? Fortes e fracos, não julgar. Acolhei aquele que é fraco na fé, sem discutir opiniões. Aqui nós já encontramos uma ordem de Paulo aos Romanos: acolhei aquele que é fraco na fé, sem discutir opiniões. E aqui já nesse início a gente dá uma pausa para perguntar para o Padre Cláudio o que o Paulo quer dizer isso aos Romanos quando ele fala de fracos e fortes na fé. Olá, Rodrigo. Olá, você que nos assiste, caro irmão, cara irmã, em Cristo Jesus. Nesse 14º capítulo da Carta aos Romanos, Paulo vai falar sobre uma situação concreta e difícil que está acontecendo dentro da comunidade aos romanos. E Paulo intitula esta problemática daqueles que são os fortes na fé e os fracos na fé. Como a gente pode entender essa distinção a partir da leitura que nós estamos fazendo? Os fortes na fé eram aqueles evoluídos, que não faziam distinção de alimentos, que não faziam distinção de pessoas, eram pessoas que de certa forma tinham uma compreensão aprofundada da fé. E por isso a gente poderia dizer assim, que eles tinham uma certa liberdade, tanto uma liberdade em relação às pessoas, uma liberdade em relação aos alimentos, uma liberdade até mesmo em relação à sua vivência de fé. Quem são os fracos na fé? São aqueles que tinham uma certa proveniência do judaísmo. E por terem esta proveniência, muitas vezes ainda estavam apegados tanto ao calendário, aos ritos de circuncisão judaicos, às questões alimentares, às questões do puro e do impuro, ou seja, ainda estavam, para os olhos dos fortes, numa fase ainda bastante inicial da sua própria fé. Paulo exorta a sua comunidade não a fazer esta distinção. Paulo não ignora de que existam realmente pessoas que são mais evoluídas na própria fé. Mas Paulo quer exortar a comunidade dizendo que é o princípio do amor mútuo que deve reger as relações entre os fortes e entre os fracos na fé. É por esse caminho que Paulo quer exortar a sua comunidade, dentro daquilo que foi sempre o ensinamento de Jesus, que o amor deve sempre prevalecer em todas as relações. Obrigado, Padre Cláudio. A gente continua a nossa leitura agora no versículo 2. Um acredita que pode comer de tudo,
Outro, sendo fraco na fé, só come legumes. O que come de tudo, não despreze o que não come. E o que não come, não condene o que come, pois Deus acolheu também a este. Quem és tu para condenar o servo de um outro? É para seu próprio Senhor que ele fica de pé ou cai? De fato, ele vai continuar de pé, pois o Senhor tem poder de sustentá-lo. Há quem considere uns dias mais importantes que outros. Já outras pessoas consideram todos os dias iguais. Continue cada qual com o próprio modo de pensar. Quem distingue um dia do outro, faz isso por amor ao Senhor. E quem come de tudo, come tudo para a glória do Senhor, pois ao comer dá graças a Deus. E quem come deixa de comer por amor ao Senhor, e também ele dá graças a Deus. Ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, aqui nós deparamos com um princípio eterno. Se estamos vivos, no versículo 8, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não mais nos julguemos uns aos outros. Antes, julgai que não se deve pôr diante do irmão nada que o faça tropeçar ou cair. E aqui a gente conclui, palavra do Senhor, graças a Deus. A gente lendo hoje essa carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 13, que me chamam muito a atenção é exatamente esses versículos 7 e 8, que diz assim: ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Olha, não sei se você sabe, mas foi justamente esta leitura, num domingo de Cristo Rei, do ano de 1977, que numa missa, na festa de Cristo Rei, o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, então Padre Jonas Abib, no encontro com jovens, após fazer essa experiência do estudo da palavra, que foi mudando radicalmente a vida daqueles jovens, já vinham dessa experiência de estudo da palavra, e aí nessa missa, nesse encontro com os jovens, inspirado nessa passagem, ninguém de vós vive para si mesmo, ninguém de vós morre para si mesmo, pertencemos ao Senhor, o Monsenhor fez um apelo para os jovens. Quem quer dar um ano da sua vida para o Senhor? E esse apelo hoje ele se renova. A palavra de Deus se atualiza. Esse convite, esse pedido, essa declaração: ninguém de vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Esse apelo hoje ele ecoa também no meu coração, ecoa no seu coração. É um apelo para todos nós. Lá naquele ano de 77, o Monsenhor fez aquele apelo. Quem quer dar um ano da sua vida para Deus? Naquele apelo que o Monsenhor, Deus colocava no coração dele. O sentido da nossa pertença ao Senhor. Ali aqueles jovens que deram seu sim por um ano, alguns por toda a vida, eles assumiram que o compromisso do batismo. No batismo nós nos tornamos filhos de Deus, pertenças do Senhor. E hoje também o Senhor faz esse convite a cada um de nós. Pertencemos ao Senhor. Qual é a sua resposta diante do Senhor, olhando para a sua vida, para o seu dia a dia? A minha vida demonstra isso, que eu sou pertença do Senhor? E o que se espera de alguém que é pertença do Senhor? O testemunho
que viva uma vida semelhante à de Cristo, que seja uma pessoa que transmita Cristo para o nosso próximo. Assim nós concluímos o nosso estudo, essa nossa reflexão, mas esse apelo ele vai continuar. Você quer dar um ano da sua vida para Deus? Eu vou aqui dar a minha resposta, você na sua casa dá a sua resposta ao Senhor. Você quer que a sua vida realmente transmita isso? Eu sou pertença do Senhor? Fica a reflexão, vou continuar o meu estudo, a gente se encontra no próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. cançãonovaplay.com. Assine já!